Paz do Senhor a todos vocês! Boa tarde para você que está assistindo ao vivo. Boa manhã, um bom dia, uma boa noite para você que vai ver depois. Não sei que hora que você vai estar vendo essa live, mas o importante é que a hora que você for assistir, com certeza nosso Deus vai estar falando com vocês. Mateus, a paz do Senhor, querido. Marissa, que alegria você aqui, a paz do Senhor, minha linda. A paz do Senhor para todos vocês que entraram. Mariana, que alegria! Olha só, vamos compartilhando essa live, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, porque o projeto é dele e todas as quartas-feiras ele tem nos abençoado muito, não é verdade? Você que já nos acompanha sabe como que Deus tem trabalhado no nosso meio. E para você que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. A sua presença é uma alegria para os nossos corações. Josi, minha cantora querida, paz do Senhor, já está conosco, já curtiu, já compartilhou nos seus status aí nas suas redes sociais. Muito obrigada, viu, Josi? Que Deus continue te abençoando. Meus queridos, eu quero também que você lembrá-los, né? Paz do Senhor, irmão Ronaldo. Eu quero lembrá-los que nós temos um canal no YouTube, se chama Missionária Valéria Dias. E lá a gente tem postado partes da nossa live, a gente tem postado também mensagens. E eu quero te convidar para você nos ajudar lá no nosso canal Missionária Valéria Dias no YouTube. E também o nosso perfil aqui no Instagram. Hoje nós vamos ter um pastor trazendo a palavra para nós, o pastor Eulimar, que é lá da nossa congregação. E vamos ter também uma participação muito especial do meu pastor aqui conosco. Então eu quero te convidar. Eu quero aqui também mandar um beijo. Amanhã, Lorena, é para você esse beijo todo especial. Amanhã a Lorena, lá da minha congregação, vai estar fazendo aniversário. Lorena, receba um beijo muito carinhoso, tá? Da sua amiga, da sua pastora, com muito carinho. E amanhã também vai estar fazendo aniversário o João, que é filho da irmã Luciana e do pastor Eulimar, que vai estar trazendo a palavra para nós. A irmã Luciana, ela já ministrou nessa live e ficou salva a nossa live. Então depois você pode ir lá, depois que acabar, aqui mesmo no Instagram, você pode ir lá e curtir uma palavra poderosa da dracma perdida. E essa mensagem também já está lá no YouTube. Então eu quero te convidar para você estar nos acompanhando aí, vai ser uma alegria muito grande. E nesse momento, gente, eu quero convidar o meu amor, pastor Adair. Inclusive, meu amor, primeiro seja muito bem-vindo, uma alegria você conosco. Não é sempre que ele pode estar presente, mas glórias a Deus, hoje ele pôde estar conosco. E eu quero agradecer aqui, mandar também um abraço para o Paulinho. Hoje ele me mandou a mensagem pedindo que eu transmitisse ao pastor Adair um abraço. Um abraço, Paulinho. Então, pastor Adair, está entregue o abraço aí. Pode ir mandando, viu, gente? Que a gente vai falando aqui, é uma alegria. Então, a paz do Senhor a todos vocês que entraram. Pastor Adair agora vai estar fazendo uma oração e as suas considerações que ele quiser. E já está dado início à nossa live abençoada. E mais uma vez eu te convido. Vai convidando, vai compartilhando aí, gente. E eu estou muito feliz de ver esses coraçõezinhos subindo. Deus abençoe. A paz do Senhor para os nossos irmãos, a todos que estão já nos acompanhando ao vivo e a todos que virão novamente ou depois, curtirão essa live e assistirão lá no YouTube. Enfim, a paz do Senhor para todos. Esta é uma tarde muito especial. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido aqui um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, tem se colocado à disposição. A gente sabe que não é fácil manter um trabalho assim, mas Deus tem dado graça, Deus tem abençoado a sua vida, meu amor. Deus continue te abençoando. Amém. Também quero louvar a Deus pela vida da jovem Gabriela, que vai estar louvando ao Senhor hoje na live, e também ao meu amigo pastor Eulimar,
que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Neste momento, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar todas as coisas e que os corações sejam alcançados pela palavra do Senhor. Se você puder agora, pare o que você está fazendo, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós te rendemos graças. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, nós não temos palavras à altura para agradecer os benefícios do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação. Senhor, ó Pai amado, por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nessa tarde oportuna, abençoe, Senhor, a Gabriela, Senhor, a jovem Gabriela, que é uma bênção nas nossas vidas, que ela possa estar com a sua voz ungida para louvar o teu nome, Senhor, e que os louvores possam alcançar os corações nesta tarde, Senhor. Também abençoa o pastor Elimar, que vai trazer a tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. Pai amado e poderoso, cada um que está no seu lar, que está no seu veículo, aonde estiverem os ouvintes dessa tarde, possam ser alcançados e abençoados pela mensagem da tua palavra e dos louvores que aqui serão ministrados nessa tarde. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amor. Faz a leitura, aproveitar, né, gente? Não é todo dia que o pastor Adair está conosco. Bom, aproveitando então, né, esse momento especial, nós vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos 14 e 15. A palavra do Senhor é poderosa, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, meus queridos que estão aqui conosco nessa tarde, tenha isso em mente, que o Senhor está com os seus olhos abertos, os seus ouvidos também estão abertos para ouvir a oração que você fizer nessa tarde, neste lugar. Então, que Deus possa te abençoar de uma forma rica e poderosa nessa tarde, no nome de Jesus. Fiquem atentos àquilo que Deus tem para nos dizer. Amém, que palavra abençoada, que honra ter o pastor Adair conosco nesta tarde. E nós indo, e a sua mãe Jerusa, irmã Jerusa, que bênção, né, irmã Jerusa? Bênção é ter você conosco nesta tarde. A Esther manda um abraço. E eu também quero falar. A Carla, paz do Senhor, Carla, está conosco. E eu quero também falar para vocês que temos amigos aqui de Ponte Nova. Falou que Ponte Nova está marcando presença na nossa live. Que bênção! Sejam vocês todos muito bem-vindos. E nós agora já vamos chamar aqui, vai estar pelo Instagram da irmã Luciana, a esposa do pastor Elimar. Eles são nossas ovelhas ali na congregação de Grama. É uma amiga que o Senhor tem mandado para nós, para trabalhar conosco. E aí vamos estar, já estamos, né, juntos aí fazendo a obra do Senhor. Então é uma alegria muito grande. E mais uma vez convidar todos vocês para estarem conosco a nossa festividade. O pastor Elimar, mas a irmã Luciana. Cadê a irmã Luciana, pastor Elimar? Chama ela para dar um oi para nós. A missionária Valéria, só mais um pouquinho que ela deu uma saída com o João, já está chegando voando aí. Ai, tá na vida então tá ótimo. Então tá ótimo. O pastor Elimar, ele é o líder da família lá na congregação de Grama. E sexta-feira, né, pastor Elimar? Sexta-feira é a nossa festividade do departamento da família. A gente convida todos vocês para estarem conosco. Pastor Elimar, eu vou chamar aqui o meu amor, o meu pastor, para estar aqui. Ele vai também estar falando com o Senhor, vai estar
liberando uma palavra de oração aí para nós, o É, Senhor está nos ministrando nesta tarde. ô, pastor, Ei, pastor Limar, Pai do Senhor, faz meu amado. coisa boa. Saudade, né? Muito bom ter o Senhor conosco, viu? Eu que fico muito feliz de estar prestigiando essa live. Eu confesso ao senhor que eu tenho ouvido, né, através da Luciana. A Luciana tá sempre assistindo e a gente vai assistindo juntinho ali, junto com ela ali. E eu fico muito feliz também com a gente. Tem sido uma bênção realmente, pastor. Temos recebido aqui muitos relatos de pessoas que têm sido alcançadas e abençoadas por intermédio das mensagens que aqui são ministradas, né? Que essa tarde o Senhor possa continuar usando a sua vida, como tem usado na congregação e em vários lugares, tá bom, meu irmão? Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. A bênção. A Luciana já... A paz do Senhor, Esther, um grande abraço. Pastor, fique à vontade para fazer uma oração. A pastora daí vai fazer uma oração e o senhor fique à vontade à casa do Senhor. Amém. Senhor Deus maravilhoso, neste momento, teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra, abençoa, Senhor, dá a ele ligeireza de pensamento. Eu sei que o Senhor já comunicou a palavra ao coração dele, e ele vai compartilhar conosco nessa tarde, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Muito obrigado por essa tarde abençoada, por essa grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos, que estamos muito felizes de estarmos juntos nessa tarde. Nos foi feito o convite através da missionária Valéria, através também do nosso pastor Adai Guedes, líderes nossos aqui na nossa congregação do bairro Grama. Estou muito feliz de estar participando desse momento e confesso e creio, irmãos, que vai ser mais uma tarde de vitória para nós. Amém? Abençoar na nossa vida. Sem longas demoras. Está aqui, ó, missionária Valéria, o meu café. Isso aí, pastor. Dia dos Pais agora. E vamos meditar, irmãos, a todos, como a missionária Valéria falou, não só de Minas, de todo o nosso Brasil, a palavra do nosso Deus que encontra no livro do início de todas as coisas, livro do Gênesis, no capítulo de número 26. Enquanto você procura, você pode estar adorando a Deus, você pode estar exaltando o nome do Senhor. Livro do Gênesis, irmãos, no capítulo 26, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos fazer algumas considerações desse texto, irmãos, para o melhor proveito da nossa fé. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 26. Eu vou estar lendo na minha versão Bíblia do Culto e você pode acompanhar junto comigo no verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2, por favor. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Verso 5, por favor. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o verso 6, para nós encerrarmos, diz assim: e assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Palavra abençoada, irmãos, porque não é nossa, é a palavra de Deus. Essa palavra
que veio ao nosso coração para nós estar meditando nessa tarde, irmãos. Queria meditar nessa tarde, irmãos, sobre como sobreviver no deserto. Como sobreviver, irmãos, no deserto. É uma palavra linda, irmãos. Eu creio que a maioria, todos nós já ouvimos essa palavra que vai falar de Isaac. O pai de Isaac é Abrão. Abrão foi chamado, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus, ele com 75 anos de idade, Deus chama Abraão, fala para ele, sai da região de Ur dos Caldeus, ali, região da Mesopotâmia, sai da casa de teu pai, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. 75 anos tinha Abraão de idade, irmãos. A Bíblia vai falar que Deus promete para ele não somente a terra, mas também promete uma descendência. E Abraão espera 25 anos essa promessa se cumprir. É muito interessante, irmãos. 25 anos, e em 25 anos, Deus falar a Abraão somente 7 vezes. É muito interessante isso, irmãos. E aqui eu começo algumas considerações. Às vezes, irmãos, a gente ouve muita coisa, mas que não vai fazer diferença. Mas Deus, às vezes, pode falar pouco, mas todas as vezes que ele fala, acontece. Todas as vezes que ele fala, irmãos, acontece alguma coisa. E não vai ser diferente hoje. Todos os nossos cultos, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus se faz presente, acontece milagre por causa da fidelidade dele. Então Deus deu para Abraão, irmãos, essa promessa e deu um filho. Esse filho, irmãos, se chamava Isaac. Isaac aqui, irmãos, ele está num período de dificuldade, a qual nós estamos lendo. No primeiro verso, o texto vai dizer que havia fome. Havia fome na terra. Como aconteceu também nos dias do pai dele, Abraão. Esse haver fome aqui, irmãos, quando a gente estuda, quando a gente lê, quer dizer que a terra deixou de dar fruto. Esse fome na terra aqui, irmão, quer dizer que a terra estava estéril. Quer dizer, irmãos, que a terra estava infrutífera. Quer dizer, irmãos, que a terra negava a dar fruto. Estava querendo dizer, irmãos, que toda qualquer semente que caísse na terra não iria produzir. E é óbvio, irmãos, e como resultado da semente não germinar, haveria fome, haveria dificuldade. Essa era a circunstância, irmãos, que Isaac, aleluia, estava vivendo. Essa era a circunstância que também Abraão, seu pai, vivera. É interessante, irmãos, que Abraão viveu essa circunstância. É interessante, irmãos, que Isaac viveu essa circunstância. É interessante, irmãos, que eu e você podemos estar vivendo essa circunstância. Palavras de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E no mundo tereis aflição. Quer dizer, irmãos, que não necessariamente eu vivo aflito em todo o tempo. Necessariamente eu não vivo angustiado em todo o tempo, mas eu posso passar por dificuldade. Jesus falou, e no mundo tereis. Ai, irmãos, talvez você está aí passando essa dificuldade e você está achando que essa dificuldade, irmãos, é eterna. Não é eterna. Essa necessidade, essa dificuldade, esse problema é atemporal. Sabe por quê? Porque a única coisa que permanece, olha aqui, é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus de Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Jesus Cristo falou assim, portanto passarão céus, terra, mas a minha palavra não hão de passar. Oh, meu irmão. Deus. Talvez você está passando fome na terra. Talvez a sua terra não está produzindo. Talvez o seu casamento está infrutífero, dias difíceis, dias de angústia. Oi, irmãos, nós podemos passar? Podemos passar. Nós podemos passar? Podemos passar. Mateus capítulo 7, irmãos, Jesus Cristo vai falar que em 2 casas deram-se os rios, soprou o vento, veio a tempestade. A do sensato e a do insensato. Nós poderíamos dizer, então, do justo e do injusto, como Deus falou com Noé. Vai nascer sol, chuva sobre o justo e sobre o injusto. Sementeira do justo e do injusto. Então não fique triste, irmão. Eu tenho uma boa nova para dizer para você. Você pode passar? Pode passar. Ela vai continuar a vida toda? Não vai continuar a vida toda. Porque a Bíblia fala
teve fome no tempo de Abraão, um período, e agora aconteceu nos dias de Isaac. Nós temos que ter essa consciência no nosso coração. A tempestade, irmão, dura a vida toda. O vento não tem força para soprar um tempo todo. É muito interessante, irmãos, o Salmo de número 30, versículo 5, fala assim: a ira é só um momento. O favor está à vida de Deus. O choro pode durar uma noite inteira. Aleluia. Talvez eu estou pregando aqui para você nessa noite. Irmãos, às vezes eu falo aqui com a minha esposa, Luciana, essa noite do choro está durando. Às vezes você está no meia-noite do choro, da 3 horas do choro, mas a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite inteira. Tem um período. Salomão falou, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Aleluia. Há tempo de lamentar, aleluia. Há tempo de clamar, há tempo de vencer, há tempo de ser derrotado. Ô, irmão, o choro pode durar uma noite inteira. Mas aí o salmista falou, mas a alegria vem logo. Glória a Deus, aleluia. E eu profetizo sobre a minha e sobre a sua vida. A justiça do Senhor está já raiando. Raiar. Essa noite, irmãos, ela não vai perdurar um tempo todo. Glória a Jesus. E o texto vai dizer aqui, irmãos, que por causa dessa fome, a Bíblia vai falar que Isaac vai gerar. É interessante, irmãos, gerar, esse nome no hebraico, tinha um significado, lugar de pernoitar, lugar de ficar um período. O texto vai falar aqui, irmãos, que Isaac então vai para Gerar. Vai ali até Gerar. Ele está num lugar, irmãos, desértico. Ele está num lugar a qual a fome predomina. Mas o verso de número 2, irmãos, que aquilenta meu coração, irmão, que como a irmã ministrou aí, irmãos, ainda vai ter vida, que a presença de Deus, o verso 2, irmãos, vai me ensinar, irmãos, como sobreviver aos desertos da nossa vida. Como viver as dificuldades. Essa palavra é uma palavra de fé para você, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos esmorecer na nossa fé nunca. O verso de número 2 vai falar assim, que apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desça ao Egito. Aleluia. Não desça ao Egito. Habita na terra que eu disser. O verso de número 2, irmãos, vai falar que Isaac está nessa região de Gerar. A Bíblia vai falar que Isaac está nesses dias de fome, de dificuldade, de luta, de problema. Está faltando comida, irmãos. Está faltando, irmãos, mas a Bíblia vai falar no verso de número 2. O problema, irmãos, não era estar num lugar de necessidade. O problema, irmãos, não era estar no lugar de fome. Muitas das vezes, o problema seu, meu irmão, minha irmã, não é a dificuldade. Não é um problema, não é falta de dinheiro. Não é o que está faltando esse seu problema. O maior problema nosso é quem não está conosco. O problema de Isaac aqui, irmãos, não seria onde ele está. A maior dificuldade que Isaac iria ter era quem não estaria com ele. Aleluia. Oh, glória. Mas eu vejo aqui, irmãos, que a solução de Isaac não era estar em Gerar. A solução de Isaac era quem estava com Isaac em Gerar. Aqui que está a nossa diferença, é quem está conosco nessa dificuldade. A Bíblia fala, e aparece o Senhor a Isaac em Gerar. Aleluia. Oh, meu irmão, é muita bênção. É muita bênção. Então, aqui a solução, irmãos, o problema não é estar no deserto. O nosso maior problema é quem não está conosco. Sabe por quê? Porque nós podemos estar no melhor lugar do mundo e não termos a presença de Deus. Nós podemos ter todas as coisas do mundo e não termos a presença de Deus. Nós podemos ver aí pessoas bilionárias, milionárias, irmãos. Pessoas famosas, irmãos, que são angustiadas. Pessoas ricas, irmãos, que elas são
pobres dentro dela. Sabe por quê? Porque está faltando alguma coisa. Oh, aleluia! Mas se você está como eu, se você está como nós aqui nessa tarde, irmãos, há a presença de Deus em nós. A Bíblia vai falar no verso 2: e apareceu o Senhor a Isaac em Gerar. Glória a Deus. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco no vale, o Senhor está conosco no deserto, o Senhor está conosco em todos os lugares. A Bíblia fala, aparece e dá direção. É interessante isso aqui, irmãos. Porque se nós voltarmos alguns capítulos, chegarmos até o capítulo 16 de Gênesis, vai falar da mãe do seu meio-irmão, Ismael. Ismael, irmãos, era criança quando a Bíblia vai falar que a sua mãe sai para o deserto amando de Sara, mulher de Abraão. Sara fala com Abraão assim: pega a escrava, o teu filho, e põe para fora da minha tenda. A Bíblia vai falar, irmãos, que Abraão dá para ela pão e uma botija de água. E a Bíblia vai falar assim, que ela vai errante pelo deserto. Irmãos, a nossa maior dificuldade não é o deserto, já falei aqui. A nossa maior dificuldade é não ter direção. É não ter direção. O deserto, irmãos, não é problema. O problema é você andar sem direção. Ela andou errante pelo caminho, sem direção. E eu me lembro, irmão, do próprio povo de Israel. Andou 40 anos no deserto. Mas a Bíblia vai falar que esses 40 anos tinha uma nuvem. Tinha uma nuvem que guiava, uma coluna de fogo que guiava. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai falar que Deus aparece a Isaac e dá uma direção. Como é que você está? Como é difícil, irmãos, a gente não ter direção no nosso coração. Como é ruim, irmãos, nós andarmos sem direção, não saber para que lado irmos. A Bíblia vai falar que ele está num lugar de fome. A Bíblia vai falar que ele está num lugar, irmão, de dificuldade. Mas ele tinha direção. Eu quero ministrar sobre a sua vida, meu querido e minha querida, que, aleluia, nessa tarde o Senhor há de te dar direção. Glória a Deus. Para um lado, para o outro. A Bíblia vai falar assim, não desce, olha só, vai para o lugar que eu vou te mostrar. O Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te dar resposta. O Senhor vai falar contigo. O Senhor vai aparecer. Aleluia. Por isso que Jesus Cristo falou, irmão. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Quem tem direção, quem tem Jesus anda no caminho, quem tem Jesus chega em qualquer lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não tem direção, a gente toma atalho. E o atalho, muitas das vezes, não nos leva a lugar nenhum. E nem nos dá certeza que nós vamos chegar a algum lugar. Mas o caminho não. O caminho a gente sabe como vai e como vai chegar. Assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desce, habita na terra que eu te disser. Como habitar, irmãos, numa terra que está tendo fome? Como habitar, irmãos, numa terra que está tendo fome? A Bíblia vai falar no verso número 6, e assim habitou Isaac em Gerar. Sabe por quê, irmãos? Porque um lugar, Gerar significava lugar de pernoitar. Um lugar, irmãos, que é só para me ficar um período. Como que eu vou habitar nesse lugar se o lugar também tem lugar fome, dificuldade, problema? Aqui eu aprendo, irmãos, como passar por deserto da nossa vida. Primeiro, é eu ter certeza que esse deserto vai acabar. Segundo, irmãos, é quando Deus vai me dando direção do que eu vou fazer nesse deserto da nossa vida. E terceiro, irmãos, por que ele habitou em Gerar? Por causa da presença de Deus. Apareceu naquele lugar, deu direção para ele e falou assim, habita na terra que eu vou te dizer, que eu vou te mostrar. Deus falou para ele, habita aqui. Mas é um lugar só para pernoitar. Não, habita aí. Sabe o que isso significa, esse pernoitar, irmão? É aquela situação que a gente acha que a gente não vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E a gente vai vencendo, e a gente vai conseguindo, e a gente vai prevalecendo. Isso que era, pernoitar era só uma noite. E a Bíblia fala, não, você não vai ficar só uma noite, você vai ficar 2, você vai ficar 3. Você vai perseverar nesse lugar. Irmão, como perseverar então com dificuldade? Tendo a presença de Deus. Como perseverar no dia de dificuldade? Tendo a presença de Deus. Aqui eu aprendo, irmãos, que com Deus, irmãos, eu consigo habitar num lugar de dificuldade. Acerca da presença de Deus, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, Davi falou assim,
Contigo, Senhor, eu salto muralha. Contigo eu enfrento um grande exército. O próprio Davi, irmão, Salmo de número 23, versículo 4, ele falou assim: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Irmão, Jesus conosco, irmãos. Com Jesus conosco, irmão, pode ser um dia, esse dia pode perdurar mais 2 dias, mais 3 dias. Você pode, meu irmão, minha irmã, viver nessa dificuldade, nesse problema. Você acha que pode ficar um... Não, com o Senhor do seu lado, você aguenta mais. Com Jesus do seu lado, você aguenta mais. Com Jesus do seu lado, você vai mais, irmãos. Acerca disso, o apóstolo Paulo, irmão, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, ele falou assim: porque eu sei viver com fartura, como também com abastança. E contigo, Senhor, ele fala assim: eu já tive fome, contigo eu já tive nudez, como vivi vestido. Aí no verso 13 ele fala assim: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O Senhor, irmão, nos fortalece nos dias bons, o Senhor nos fortalece nos dias maus. Talvez eu estou pregando para você, meu irmão, minha irmã, você achando que não vai conseguir viver mais um dia nesse problema. Talvez você está achando: o que vai ser de mim agora? Eu não estou conseguindo. Ah, irmãos, com o Senhor do seu lado, aleluia, você vai conseguir viver. E não você no nome de Jesus Cristo, assim está dizendo o Senhor para você. Você não vai sobreviver, você vai viver. Porque tem toda uma diferença. A Bíblia vai falar que ele habita. E quando ele vai habitar, ele vai vivendo naquele lugar. Irmãos, a presença de Deus na nossa vida, irmão, é que faz todo um diferencial. Muitas pessoas, irmãos, passando a dificuldades que você passa, já tinha dado... Quantas pessoas, irmãos, que tivessem a luta que você aguenta passar, irmão, e pergunta assim: como essa irmã consegue? Como o pastor Adair consegue? Como a missionária Valéria consegue? Irmãos, há um segredo nisso, o segredo chama-se Jesus Cristo, irmão. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então fica com essa palavra aí, meu irmão. Quando Jesus está comigo, consegue habitar assim. Israel, irmãos, peregrinou 40 anos. 40 anos no deserto. O deserto já passou para eles, irmão, de lugar, irmãos, de lugar de dificuldade para moradia. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com eles. O texto aqui, irmãos, é lindo, porque fala assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Parece que eu consigo entender, então, que Deus estava levando, irmãos, aqui, Isaac para o deserto, então, para uma região desértica. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, muitas das vezes, Deus tem um propósito para realizar na nossa vida. E muitas das vezes esse propósito, irmãos, a gente sabe muito bem disso, vai passar pelos processos que Deus tem para nos levar ao propósito. E nem todas as vezes o processo vai vir com carregar no colo. Nem muitas das vezes, irmãos, o processo que Deus vai usar, irmãos, aleluia, tem com mãozinha na cabeça. Nem todas as vezes o processo, irmãos, irmãos, o processo aqui seria esse. Ir para uma região desértica. Mas é interessante, irmãos, de falar de processo e propósito, porque quando há um processo, vai chegar num propósito. Eu quero que você entenda, irmãos, talvez esse deserto é um processo, mas esse processo vai te levar a um propósito. E eu quero que você creia nisso. Se tem processo, é porque tem propósito. Mas eu quero que você creia que nunca o processo vai ser maior do que o propósito. Ele iria... Glória a Deus, aleluia. Fala assim, que Gerar seria dele, que toda a região de Canaã seria ele. Olha aí, o processo seria habitar em Gerar. E qual era a terra de Canaã seria dele. E muitas das vezes a gente tira os olhos, irmãos, do propósito e fica olhando o processo. Jesus, está difícil. Jesus, está com dificuldade. É verdade, Jesus. Eu não estou vendo saída, é o processo, irmão. Olha o oleiro, irmão. Deus levou Jeremias lá na casa do oleiro para mostrar qual era o processo que levaria o barro ao propósito que era o vaso. Glória a Deus. A gente está na roda ali do oleiro. E o oleiro bater no barro.
Ele vai ter que tirar aquelas pedrinhas, irmãos, que atrapalham a obra final. E tirar, e enfiar a mão na massa ali, dói. Aqui perto de casa, aí, tinha um oleiro ali, uma olaria aqui. E eu gostava de ir lá ver aquele senhor trabalhar. Ele dava cada paulada no barro que eu falava assim, eita, até falei assim, meu Deus. Mas ele falava assim, não pode ter pedra. E para mim, Meu Deus. eu tenho que colocar a mão dentro do barro. Eu tenho que furar o barro, eu tenho que esmiuçar. E é isso que Deus faz, irmão. Talvez você está aí, meu irmão, minha irmã, achando que essa dificuldade, que esse problema, por que você está passando? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo fala assim, porque nós nos alegramos na nossa tribulação, sabendo que a tribulação produz em nós a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança, e a esperança traz para o nosso coração certeza, porque Deus não é Deus de confusão. Oh, meu irmão, Deus, através desse processo, está formando um caráter. Deus, irmãos, aleluia, calo no nosso joelho. Deus está forjando, irmãos. A gente quer dar testemunho que Jesus cura e ninguém quer ficar doente. A gente quer falar que Jesus abre porta e a gente, quando bate na porta, a porta está fechada, a gente não quer. Ah, Jesus abre porta. Que porta? Se você nunca bateu numa porta fechada. Oh, meu irmão. Deus pega Isaac, leva ele para um processo que era habitar numa terra que estava tendo fome, região desértica. Mas é porque Deus tinha um propósito para realizar na vida dele, que seria dar toda aquela terra. E o texto vai falar aqui, irmãos, no verso de número 2, habita na terra que eu te disser. E no verso 3, peregrina nessa terra, e eu serei contigo. Nesses processos da nossa vida, nós nunca podemos perder, irmãos, a sensibilidade da presença de Deus. Se nós perdermos a sensibilidade da presença de Deus, aonde está Deus? Eu sei que os irmãos são de Bíblia, eu sei que os irmãos leem Bíblia. Lembra daquela passagem, irmãos? A Bíblia fala que Jesus estava orando, Jesus despede os discípulos. A Bíblia vai falar que eles estão no meio do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Jesus estava orando na quarta vigília da noite, aproximadamente 4 a 5 horas da manhã. Vem Jesus andando, né? A Bíblia fala que estava tendo uma tempestade. E vem Jesus caminhando sobre as ondas. A Bíblia vai falar, irmãos, que por causa das ondas, que por causa do vento, eles falam assim, é um fantasma. Tiveram medo, Jesus fala assim, não tema, sou eu. Eles perderam a sensibilidade de onde estava Jesus por causa do vento, por causa da tempestade, por causa das ondas. Nunca perca onde está Jesus. Nunca perca quem é Jesus na sua vida. Não deixe esse vento, não deixe essa onda, não deixe, irmãos. Nunca deixe de ficar espiritual de onde está Jesus. Nós temos que saber aonde que está Jesus, porque aonde que estiver Jesus, irmãos, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória, glória a Deus! Glória a Jesus! A presença de Deus, irmãos. A Bíblia vai falar que peregrina nessa terra e eu serei contigo. Eu consigo sobreviver, irmãos, quando eu tenho a bênção de Deus. Quando eu não só tenho a presença, irmão, mas quando eu tenho a bênção. Eu vejo aqui, irmãos, que Isaac, ele tinha visão. Ele tinha visão de onde que estava Deus, ele tinha visão da bênção de Deus na vida dele. Ô, meu irmão, talvez você está num lugar apertado. Talvez você está numa porta apertada. Aqui eu quero falar da sua vida financeira. Talvez você está com a porta pequenininha. Talvez no seu trabalho, na empresa, aí, talvez você é o menorzinho. Talvez no seu ministério seja o menor. Talvez você olhe o seu talento e você acha que você é o menorzinho. Ai, irmãos. Mas nós não podemos perder a visão que Isaac tinha da bênção de Deus na vida dele. O texto vai falar aqui, irmãos, e Deus falou assim, eu serei contigo e te abençoarei. Eu falei, irmãos, que a terra estava infrutífera. Eu falei que a terra ela estava estéril. A terra negava a dar fruto. Irmãos, mas quando a gente tem a benção, por favor, verso de número 12, o texto vai dizer assim, Isaac semeou. Oh, glória! Glória a Deus. Como semear, a missionária Valéria, numa terra que é infrutífera?
Como semear numa terra que está negando a produzir fruto? Muitos pegaram a semente e jogaram fora. Mas quem tem bênção, guarda a semente. Aleluia. Aleluia. Quem tem a percepção da presença de Deus, guarda a semente para semear. Quem tem a presença na vida dele, irmão, não joga a semente fora, guarda a semente. Deixa a semente guardada para o dia de semear. A Bíblia fala, e semeou Isaac naquela terra. Terra infrutífera, terra que ficava terra desértica, mas ele semeou. Sabe por quê, irmãos? Porque o segredo não está na semente, o segredo está na bênção. E eu alabante, que a tua vida vai ter bênção. Deus. O texto vai falar que ele semeia. Onde ninguém queria semear, ele semeou, pastor Dai. Onde ninguém acreditava, ele acreditou. Onde ninguém queria ir, ele foi. Por isso, meu irmão, minha irmã, não saia do lugar onde Jesus te colocou. Glória a Deus. Não acredite da palavra da Bíblia, vai falar que ele acreditou na promessa. Abençoarei e estarei contigo. Irmãos, quando a gente tem Deus do nosso lado, irmãos, tem aquele missionário Valério, tudo que eu tocar abençoado será. Lembra de Jó, irmãos? Foi o diabo que falou para Deus. O diabo falou assim acerca de Jó. Também, o fruto das mãos deles, o Senhor tem abençoado. O Senhor tem cercado eles de bens. Ou seja, o Senhor colocou um muro na fazenda de Jó. Nada acontecia na fazenda de Jó. A fazenda de Jó prosperava. Era o mais rico do Oriente. Oh, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que aonde nós tocarmos, a bênção do Senhor, irmão, em dias de dificuldade. O casamento da tua vizinha está dando errado. Não, não necessariamente o seu vai dar errado. O filho da sua vizinha, e não estou amaldiçoando ninguém. Por favor, não me entenda. Mas não necessariamente se o filho de algum conhecido seu desviou, não. O meu não vai desviar, não. A casa do outro ruiu, não. A minha não vai ruir, não. O carro do outro quebrou, não. O meu não vai ruir, não. Irmão, nós vivemos dias de pandemia aí. Olha, a sua casa está de pé. Aleluia. Merecemos? Não, porque a bênção do Senhor nos alcança. Glória a Deus. Glória a Deus. E missionário Valério, só não viu o tempo que eu tenho. Vou estar encerrando Fique já. à vontade, pastor. É uma bênção. O texto vai falar, irmãos, que então Isaac semeia onde ninguém queria semear. Eu consigo entender, irmãos, que quando nós vivemos em períodos de dificuldade, a quarta coisa, nós temos que ter a bênção de Deus. Nós temos que viver debaixo das mãos poderosas, a nos abençoar em todo o tempo. A Bíblia vai falar, e habitou Isaac em Gerar. Quando ele passa a habitar, ele entra debaixo da obediência. E a obediência gera fruto na nossa vida. Necessariamente, a desobediência também vai gerar maldição na nossa vida. Irmãos, quando você obedece, você colhe as bênçãos de Deus. Ele habita, ele tem a bênção. Se ele não habitasse, ele não teria a bênção. O texto vai falar que ele semeia. Então eu pergunto para você, como é que estão a sua semente? Você tem guardado semente, irmãos, para os dias de dificuldade? Você tem guardado semente, irmãos, para os dias de luta? Você tem guardado semente, irmãos? Eu me lembro do povo, irmãos, o povo egípcio. O povo egípcio, irmãos, nós podemos aprender com o povo egípcio que quando o Nilo estava em cheia, eles jogavam semente no Nilo. E necessariamente as águas transbordavam para as margens. E ali, irmãos, olha o Senhor nos ensinando. Ali, aquela semente de trigo ia para lugar mais longe. Então, eles escolhiam mais. Aleluias. Talvez você está olhando a tempestade e você não está semeando. Talvez você está olhando o seu problema e não está semeando. Está guardando semente para quê, irmão? Semente, irmãos, o lugar da semente é na terra. E, irmãos, aqui, para nós estarmos orando, eu vejo outra coisa que Isaac tinha, irmãos, fé. Ele tinha visão, ele tinha obediência, ele tinha fé. Porque a fé, irmãos, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não ajuda a Deus. A nossa fé não deixa Deus poderoso. Ele é poderoso. A nossa fé habita a Ele. Aleluia.
Então, irmãos, a minha fé agrada a Deus. Glória a Deus. Então, eu posso ter uma fé pequena? Agrada a Deus. Eu posso ter uma fé grande? Agrada a Deus. Eu posso ter fé? Eu agrado a Deus. A Bíblia vai falar que ele tem fé e ele semeia. Aleluia. Lembra, irmãos, daquele paralítico, irmãos? Levado por 4 amigos, irmãos, onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Cafarnaum. A Bíblia fala que eles chegam, aqueles 4 homens, irmãos, carregando paralítico. Eram pessoas penduradas na janela, pessoas na porta, eles não podiam entrar. A Bíblia vai falar que quem tem fé não recua. A Bíblia vai falar que quem tem fé arranca telhado e desce e coloca o paralítico diante de Jesus. Quem tem fé não recua, arranca até telha e faz o paralítico descer. Ô, meu irmão, sabe o que te move, irmão, você ir na igreja? Sabe o que te move, irmãos, ler a palavra? Sabe o que nos move a orar? A nossa fé. Aleluia. Ô, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. nessa tarde vai te impulsionar para mais pertinho do Senhor. É a fé, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Isaac tinha fé. Eu falei desde o início. Não podemos ter a fé. A fé, irmãos, ela anula toda a nossa ótica humana. A fé anula toda a nossa audição humana. Lembra de Davi, irmãos? Eu gosto de Bíblia, irmão. Eu gosto de falar de Bíblia. Ah, o gigante é indestrutível. Davi olhou assim e falou assim, pera aí. Ah, o gigante é grande. Davi está olhando. Mas só que Davi não olhava com a ótica humana, nem com a audição humana, nem com a... Davi olhava com fé. Que você possa, meu irmão, minha irmã, pegar sementes que você tem guardado. Sabe aquela semente, irmão? Aquela semente que você tem guardado para você semear nesse dia. Ah, eu vou semear no meu casamento e vai ser bênção. Ah, eu vou semear na vida financeira e vai ser bênção. Ah, eu vou semear na minha vida empresarial e vai ser bênção. Ah, eu vou semear no ministério. Sabe aquela semente, irmãos, que você tem guardado com um dia especial, mas que nunca sai da sua aljava? É essa semente que o Senhor quer que você pegue ela e lança ela na região desértica. Porque quem faz dar fruto, irmãos, eu volto a dizer, não é a semente, irmãos. É Deus. Aleluia. É Deus. Então, e semeou Isaac naquela mesma terra. Não espere, irmãos, tudo ficar dando certo, tudo ficar bem para você semear, não. Oxalá, semeie hoje. Semeie hoje. Comece semeando oração. Comece a semear louvor na sua casa. Comece a semear a leitura da palavra de Deus, irmão. Para nós orarmos, irmãos. A Bíblia vai falar, e semeou Isaac naquela mesma terra. Terra que estava com fome. Terra desértica. E colheu. Oh, glória. Aleluia. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só colhe. Glória a Jesus. Você quer É colher verdade, Jesus. semeado. E colheu. Isaac tinha graça. A graça, irmãos de Deus, na vida dele, de colher no lugar que ninguém colhe. Essa mesma graça tem o pastor Adair, tem a missionária Valéria, tem a minha pessoa, tem a pessoa que está ouvindo, tem você, minha irmã, tem você, meu irmão, que está achando que vai dar certo. Vai dar certo, sim. E colheu naquele mesmo ano, naquele mesmo período. Ô, irmão, a palavra de Deus hoje para mim, para você, não foi daqui a 10 anos, foi naquele mesmo ano que ele semeou. Então, irmãos, um ano acabou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um mês inteiro e alguns dias para nós semearmos e colhermos. E colheu naquele mesmo ano. Sabe por quê, irmãos? Porque quem faz crescer, Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, Deus que deu crescimento. Aleluia. É Deus que vai fazer essa... O pastor Adair leu o texto, na hora que o pastor Adair estava lendo a palavra introdutória, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falou que iria sarar a terra. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Foi isso. Aleluia. Diz o texto, naquele mesmo ano colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Que essa palavra, irmãos, possa estar no nosso coração. Que nenhuma semente, irmãos, do servo do Senhor fique improdutiva. Por mais que a terra não diga, vou produzir, seja estéril, mas o Senhor é quem manda. É o Senhor que tem controle. E a Bíblia vai falar que ele colheu. A Bíblia vai falar porque ele colheu sempre, porque é o Senhor que abençoava ele. E a Bíblia vai continuar dizendo que ele foi crescendo, foi ficando rico, foi causando inveja. Onde ninguém queria arriscar. Isaac arriscou.
onde ninguém queria perseverar. Eu acredito que caravanas daqueles nômades ali foram até embora de Gerar, daquela região, por causa da fome. Mas Deus falou, fica aqui. Fica aqui. Porque a solução não está na terra, está na minha pessoa. E aqui eu aprendo, irmãos, que onde eu vou, o Senhor vai comigo. Aleluia. Aonde você estiver, meu irmão, o Senhor está contigo. Você está em Portugal, o Senhor está contigo. Você está no Japão, o Senhor está contigo. O pastor daí está na grama, o Senhor está com ele. O pastor daí esteve em Santa Luzia, o Senhor está conosco. Irmãos, aonde nós vamos, o Senhor está conosco. A nossa vitória, irmãos, está na presença de Deus na nossa vida. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, irmãos. O Senhor me deu essa palavra, irmãos. E o Senhor tem me mostrado. Muitas pessoas, irmãos, que estão desacreditadas de onde elas estão. Estão desacreditadas da situação. Será que a irmã não cantou aí? Será que tem vida aí? Eu falei, ô Jesus, vai falando aí. Será que tem vida ainda nessa terra que você está, minha irmã? Será que ainda tem vida para o casamento? Será que ainda há vida para a sua saúde? Mas o texto vai falar que Isaac ele estava com a semente guardada. Aleluia. A Bíblia vai falar que ele acreditou na bênção. E para nós encerrarmos, Deus fez promessa para ele. Deus fez promessa que iria dar aquela terra toda para ele, iria fazer ele grande, como ele fez com Abraão. Nunca tire os olhos daqui, irmãos, das promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque as promessas vão se cumprir. Querendo a terra produzir ou não, pastor Daí? Querendo o nosso inimigo falar, não vai acontecer. É verdade, aleluia. E a palavra, irmãos, é que é a verdade na nossa vida. Isaac, não, ele não tinha semeado. Isaac não olhou dificuldades, senão ele não tinha semeado. Isaac simplesmente olhou para a bênção de Deus na vida dele. Aleluia. Jesus. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, irmãos. O Senhor tem me falado. Terras que estavam estéreis. Terras com dureza de coração, irmãos. Terras que estavam infrutíferas. Que nós vamos colher. Aonde ninguém colhe, nós vamos colher. Nós vamos colher, irmãos, ainda esse ano, eu creio. Nós vamos semear. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero fazer as minhas considerações finais, agradecendo a missionária Valéria pelo... A Luciana chegou aqui, missionária. Vem cá, Luciana. Ela estava longe de mim. Eu corri para chegar a tempo, mas não consegui, mas cheguei. A paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor. Acompanhamos, foi muita bênção, viu? Desde o início até agora o Senhor tem falado. E eu creio que o Senhor tem operado maravilha no meio do povo, né? É verdade, é verdade. Fique aí, irmã Luciana. Deixa só o pastor acabar as considerações e eu vou falar sobre você. Amém. Então, eu gostaria de agradecer a missionária Valéria, o pastor Daí, que estendeu o convite à minha pessoa. Obrigado por ter lembrado de mim. E estou feliz de também estar participando desse trabalho. Como o pastor Daí falou algo que eu ouvi a senhora falando no início. Minas está aí, não, irmão. O mundo está aí. O mundo está aí. E eu creio que através da vida da senhora, o Senhor está alcançando os corações necessitados, sim. Glória a Deus. Para levar vida, para levar semente, para fazer produzir. É um instrumento de Deus essa live. Obrigado por esse convite. E a gente vai estar sempre assistindo e sempre disponível para o que Jesus nos chamar. Pastor Elimar, eu quero agradecer. Eduarda, sabe aquele... Vou só pedir para a Eduarda salvar esse comentário da Lidiane aí. E ela diz, terras inférteis vão frutificar. É isso aí. É verdade. Pastor Elimar, o senhor veio, né? Já tivemos um homem ministrando aqui na nossa live, o Arthur, e o senhor veio para mostrar que não é live feminista, né? É verdade, né? Tivemos também um pastor do Rio de Janeiro também, que esteve ministrando, mas essa live, apesar do público maior ser de mulheres, mas essa live aqui é nossa, não tem gênero específico. Nós temos aqui pessoas abençoadas que o Senhor agenda no céu para estar trazendo uma palavra para os nossos corações. E realmente foi uma palavra de Deus
que eu tenho certeza que atingiu a muitos, mas como eu sempre digo, se atingir um, e eu tenho certeza que atingiu mais, mas me atingiu. Então, assim, eu tenho certeza que vamos colher muitos frutos desta tarde, porque foi uma bênção. Então, eu quero agradecer ao Senhor por ter atendido o nosso convite. O pastor Adair fez a indicação, muito boa indicação, e ele entrou em contato com o senhor, e ele disse para mim assim, porque foi ontem um convite para o senhor, mas ele disse assim, o pastor Eulimar, ele sempre tem uma palavra de Deus nos nossos corações. Então, muito obrigada por se deixar ser usado pelo Senhor nesta tarde. E eu quero aproveitar que a irmã Luciana também está aí. Eu já disse aqui, mas vou falar mais uma vez. Não, pastor, fique aí. Esse casal que está conosco, olha como é que Jesus é lindo. Preparou para que meu esposo estivesse aqui hoje e vocês aí. Eles são os líderes da família da congregação de Grama. São uma bênção, que estão ali trabalhando conosco. E a gente pode indicar, né? Quem está aí ouvindo essa live agora, que vai ouvir depois. Outro dia eu pude indicar a irmã Luciana para estar pregando numa congregação, e a líder lá veio me agradecer, irmã Luciana, por ter te indicado, que foi palavra do céu, o pastor Eulimar também. Então, quem quiser, gente, olha, a gente indica mesmo, que são pessoas abençoadíssimas, não pregam só para a família. Eu quero dizer aqui, para quem conhece o pastor Eulimar, eu acho que vocês não conhecem o lado dele. Amanhã, o pastor Eulimar vai estar pregando para criança. Né, irmã Luciana? Ali na festividade. Na festividade. Na nossa congregação. Então, vocês estão convidados. Amanhã ele vai estar ministrando a palavra para as nossas crianças. Na sexta-feira, eles estão na condução do trabalho, a festa da família. Você que quiser ir lá, todo mês também tem o culto da família. Aí é só vocês entrarem em contato, vai ser uma bênção. Tanto para ir lá, nos abençoar com a sua visita, e também, se quiser estar levando aí pastor Eulimar, a irmã Luciana, para estar ministrando na sua congregação. A gente libera com pesar, porque eles vão, mas ao mesmo tempo com alegria, né? Porque eles vão estar ali falando a palavra do Senhor. E eu quero também avisar para vocês que eu estou muito feliz desta tarde, porque a nossa eterna pastora, a pastora Luzia, está aí nessa live, ouvindo essa palavra. Esposa do nosso, para sempre também, pastor Walter. Ela está nos honrando nesta tarde. Então, pastora Luzia, o nosso abraço. Que Deus continue abençoando a senhora e todos vocês. Então, no mais aqui, fica o meu agradecimento, meu muito obrigada. Amém. Pastor Eulimar, eu estava aqui ouvindo a mensagem e pensando, sabe, tem pessoas nessa live aí, certamente, né, que nós não acreditamos no acaso. Nós não acreditamos no acaso. O justo não vive por vista, mas ele vive por fé. Então eu creio que Deus, nessa tarde, ele enviou esta mensagem, esta palavra, para falar com alguém que está aqui nessa live, sabe? Que está procrastinando, que está empurrando com a barriga decisões que precisam ser tomadas. E ao ouvir o Senhor falando sobre essa questão de lançar a semente, Eclesiastes 11, verso 4, está escrito assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tem pessoas aqui que precisam urgentemente de uma bênção da parte de Deus, que precisam de livramento, que precisam de algo que aconteça na sua vida, na sua família, nos seus negócios, mas que está procrastinando a sua decisão ou uma atitude que precisa tomar. Precisa lançar a semente, mas está olhando para o vento, está olhando para as nuvens, para as dificuldades. Então Deus, nessa tarde, ele envia o Senhor com esta palavra para dizer a alguém que está aqui: é necessário que você lance a semente. Amém. É necessário que você tome uma atitude, porque Deus, ele vai certamente cumprir a parte dele. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria?
Deus sempre faz a parte dele. Então, que você possa, nessa tarde, fazer a sua parte. Lance a semente. Ainda que a terra pareça infértil, mas creia que o Senhor é poderoso, pois Ele é o dono da terra. Amém. Ele é o dono da semente. Aleluia. E Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, meu querido, Deus abençoe. Certamente, nessa tarde, fomos muito abençoados por esta palavra. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui e nós vamos colher frutos. Alguém depois vai entregar aqui um depoimento e vai dizer que foi abençoado, que estava em dúvida se faria alguma coisa ou não. E nessa tarde o Senhor deu uma direção, deu um direcionamento, deu um norte para esta pessoa. Amém. Deus abençoe vocês, rico e poderosamente. Obrigado. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Meus queridos, olha só. Daqui a pouquinho essa poderosa palavra vai estar no YouTube. Então segue lá, Missionária Valéria Dias, e seja abençoado. Envie para mais pessoas. Eu quero aqui também mandar um abraço para a irmã Vilma, de Jardim Esperança. Mandou um recado aí que está nos assistindo. Deus abençoe vocês. É um prazer, viu, Sara Helena? Um abraço para todos vocês aí. A paz do Senhor, Carla. Deus continue abençoando a todos vocês. A paz do Senhor. Senhor. Deus abençoe. Amém.